Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Academia de Fisiologia. Eu sou o professor Paulo Eduardo Pereira. Na aula de hoje, nós daremos continuidade ao estudo do sistema nervoso, especificamente a uma região do nosso encéfalo, que é o tronco encefálico. Há milhares de anos, Aristóteles declarava que a sede da alma estava localizada no coração. Entretanto, com o desenvolvimento da ciência, nós sabemos hoje em dia que o que confere atributos únicos aos seres humanos é o encéfalo e não necessariamente o coração. Nestas figuras, nós temos as diferentes regiões, ou pelo menos a maioria das regiões, do nosso encéfalo. Então, podemos identificar ali os lobos, frontal, parietal, temporal, occipital, cerebelo, uma parte do tronco encefálico, ponte, bulbo, o mesencéfalo, na primeira figura, que é uma vista lateral, nós não conseguimos identificar. E na segunda figura, que é uma vista sagital medial, nós conseguimos identificar o giro do cíngulo, o corpo caloso, o tálamo e o hipotálamo, dentre outras estruturas. Didaticamente, o ensino da neurofisiologia acaba compartimentalizando essas estruturas. Então, você aprende uma parte, depois estuda uma outra parte. Mas é extremamente importante que você saiba que a função das diferentes estruturas está interligada, integrada. Por exemplo, a função do cerebelo depende da função do mesencéfalo, que é uma estrutura que faz parte do tronco encefálico. Então não esqueça isso. Apesar de nós estudarmos as diferentes partes de maneira isoladas, todas essas partes estão integradas. O tronco encefálico é considerada a região mais antiga e primitiva do nosso encéfalo. Ele apresenta substância branca e cinzenta. Para quem não lembra, substância branca ela é constituída principalmente por axônios mielinizados com bainha de mielina. Por outro lado, a substância cinzenta ela é constituída principalmente por corpos celulares e dendritos de axônios não necessariamente mielinizados, por isso que a substância é cinza. Pensando na substância branca, ela é branca justamente por conta da bainha de mielina que recobre os axônios neuronais. Então vejam aqui na figura, o tronco encefálico ele é constituído por três estruturas básicas, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Então, mesencéfalo, ponte e o bulbo. E uma informação extremamente importante: 11 dos 12 nervos cranianos originam-se ao longo do tronco encefálico, conforme nós podemos observar aqui parcialmente, nesta figura. O primeiro nervo craniano, que é o nervo olfatório, ele tem a sua origem aparente na lâmina crivosa do osso etimoide, Então, lá no epitélio respiratório da fossa nasal. Então, ele é o único que não necessariamente tem origem aqui no tronco encefálico. Agora, pessoal, iniciando o nosso estudo sobre o tronco encefálico, vamos partir pela primeira estrutura após a medula espinal. Então, considere a medula. A primeira estrutura do tronco encefálico é o bulbo. Então, vejam só. O bulbo ele é constituído por substância branca e cinza. Então, no bulbo nós temos tanto substância branca quanto substância cinza. Na substância branca, nós temos os tratos somatosensoriais ascendentes e o trato córtico-espinal descendente. Olha só, os tratos somatosensoriais ascendentes, que ascendem,
levam informações sensoriais para o encéfalo, conforme nós podemos decifrar ali, entender pelo próprio nome dos tratos. Por outro lado, os tratos córtico-espinais descendentes conduzem informações de regiões superiores do encéfalo, como por exemplo, do cérebro, para a medula espinal. Então, o trato ascendente leva a informação, entre aspas, para cima, e o trato córtico-espinal, que é descendente, leva a informação para baixo. Cerca de 90% das fibras dos tratos córtico-espinais, que é o trato descendente, cruzam a linha média para o lado oposto do corpo, em uma região do bulbo que é denominada de pirâmides, conforme vocês podem observar nesta figura. E qual é a informação, qual é a relevância dessa informação? Com o resultado desse cruzamento, cada lado do encéfalo controla o lado oposto. Então, o lado direito do encéfalo controla o lado esquerdo do corpo. E o lado esquerdo do corpo controla o lado esquerdo do encéfalo, controla o lado direito do corpo. Então, recapitulando. Lado direito do encéfalo, lado esquerdo do corpo. Lado esquerdo do encéfalo, lado direito do corpo. Aqui no bulbo, a substância cinzenta, ela constitui vários núcleos que controlam funções involuntárias, como, por exemplo, pressão arterial, respiração, deglutição e vômito. Então, o bulbo também está envolvido com a regulação dessas funções fisiológicas. Logo acima do bulbo, nós temos a ponte, conforme nós podemos observar aqui na figura. A ponte, ela é uma saliência bulbosa, localizada na superfície ventral do tronco encefálico, logo acima do bulbo e abaixo do mesencéfalo. O mesencéfalo é essa região aqui em que eu estou apontando. Função geral da ponte, ela acaba atuando como uma estação de retransmissão de informação entre o cerebelo e o cérebro. Então, ela acaba fazendo ali o meio de campo para transmissão de informações entre essas regiões. Tá? Além dessas funções, a ponte também controla a respiração juntamente com os centros de controle do bulbo. E a última estrutura é o mesencéfalo. Conforme nós podemos observar aqui na figura, o mesencéfalo é uma área relativamente pequena, situada entre a região inferior do diencéfalo e o tronco encefálico, e a principal função do mesencéfalo é controlar o movimento dos olhos. Entretanto, ele também retransmite sinais para os reflexos auditivos e visuais. Muito obrigado pela atenção e nos vemos em nossa próxima aula. Até mais!